Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3, do livro do Halliday, capítulo 21, exercício número 6. Vamos enunciá-lo. Duas partículas de mesma carga são colocadas a 3,2 vezes 10 a menos 3 metros de distância uma da outra e liberadas a partir do repouso. A aceleração inicial da primeira partícula é 7 metros por segundo ao quadrado e a da segunda é 9 metros por segundo ao quadrado. Se a massa da primeira partícula é 6,3 vezes 10 elevado a menos 7 kg, determine, letra A massa da segunda partícula e B, o módulo da carga das partículas. Bom, para facilitar o entendimento, vamos fazer a representação do problema. Então, vou colocar aqui uma partícula, tá, de carga mais Q, tá? Aqui, carga Q1 igual a mais Q. Vou colocar aqui a outra partícula, carga Q2, que também é igual a mais Q, tá? Entre elas, estão separadas aí, né, por uma distância R. O que temos de informação? Essa partícula possui uma massa M1, essa partícula aqui possui uma massa M2. Bom, como elas têm a mesma carga, tá? A gente tem aí que elas vão se repelir. Essa força aqui é a força da partícula 1 em 2. Essa força aqui é a força da partícula 2 em 1, né? Cargas positivas se repelem. Aí a gente tem a informação que a partir do momento que ela se repele, essa partícula 1 aqui vai ter uma aceleração A1 inicial, né? Partindo do repouso, elas estavam paradas e vão ter uma aceleração inicial. No início, essa aqui tem uma aceleração A1, vou colocar o valor aqui não, e essa daqui tem uma aceleração A2, tá? Então, o que a gente tem de informação? A gente tem de informação que força é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. E temos a condição que o módulo dessas forças, que é a força elétrica, elas são iguais, ou seja, a força F12 tem o mesmo módulo que a força F21. Quem é a força F12? É a massa de 2, né, vezes a aceleração de 2, porque essa força está sendo aplicada ali na partícula 2. Isso é igual. Quem é a força F21? É a força que está sendo aplicada na partícula 1. Então, é a massa de 1 vezes a aceleração A1. Na letra A, ele quer calcular a massa da segunda partícula, ou seja, isolando M2 aí na equação, a gente vai ter que é M1 vezes a aceleração A1 dividido pela aceleração A2. Então, podemos calcular que a massa M2 vai ser massa M1, 6,3 aí vezes 10 elevado a menos 7 quilos, vezes a aceleração A1. A aceleração A1 é de 7 metros por segundo ao quadrado, dividido pela aceleração A2, que é de 9 aí, metros por segundo ao quadrado. Unidade de metros por segundo ao quadrado simplifica. A gente tem aí M2 que vai ficar na unidade de quilo. Então, a gente tem 6,3 vezes 10 elevado a menos 7, que multiplica 7 e divide por 9. Então, a gente tem um valor aí de 4,9 vezes 10 elevado a menos 7 na unidade de quilo. Foram dados todos com 2 algarismos significativos. Resposta fica com 2 algarismos significativos. Bom, então achamos aí a massa M2, que é o que ele pede na letra A. E agora na B, ele quer o módulo das cargas das partículas. Ou seja, vou pegar aqui em relação que foi dado aí
a massa M1, vou pegar essa força F21. Quem que é a força F21? O módulo dela, né? É uma constante K, aí é o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância R entre elas, ao quadrado, né? Só que a gente sabe que a força F21, né, que é essa força aplicada na partícula 1, é a massa M1 vezes a aceleração, M1 vezes a aceleração A1. Ou também pode ser M2A2, que vai dar na mesma condição. Só que, caso eu tenha errado esse valor aí, eu posso ainda acertar aquele se eu não utilizar esse dado, tá? Então, vou trabalhar com M1A1, que foram dados fornecidos pelo problema. Então, aqui a gente tem que o módulo de Q1 e Q2 são iguais. Então, a gente vai ter aqui Q vezes Q igual, do outro lado, M1 vezes A1. Esse R passa para lá multiplicando e o K passa dividindo. Q vezes Q aqui, né, que tem o mesmo módulo, dá Q quadrado. Então, fica aqui Q ao quadrado é igual a M1 A1 R quadrado sobre K. Então, vamos ter que a carga Q é a raiz quadrada de M1 vezes A1 R quadrado sobre K. Se quiser simplificar esse quadrado com aqui a raiz, podemos escrever que a carga Q é a raiz quadrada de M1 A1 dividido por K, que multiplica a distância R entre as cargas. Substituindo pelos valores, temos que a carga Q, né, o módulo dela, vai ser a raiz quadrada da massa M1. A massa M1 é 6,3 vezes 10 elevado a menos 7 quilos. Aí, vezes a aceleração A1. A aceleração A1 é 7 metros por segundo ao quadrado. Aí, dividido pela constante K, que é 8,99 vezes 10 elevado a 9 na unidade de Newton, metro quadrado, tá, por Coulomb quadrado. Isso que multiplica aí a distância R entre elas é de 3,2 aí vezes 10 elevado a menos 3 metro, tá? O que vamos ter aí na análise dimensional? Quilo, que multiplica metro por segundo ao quadrado, massa vezes aceleração, é Newton. Então, essas unidades aqui simplificam com Newton. Aqui, tirando a raiz quadrada desse metro quadrado, desse Coulomb quadrado, a gente vai ter aqui, o Coulomb passa multiplicando em cima e o metro embaixo. Aí fica Coulomb por metro. O metro aqui, esse metro vai simplificar um A, né? Aqui simplificou o quadrado com a raiz, ficou a unidade de Coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Então, vamos poder calcular aí como sendo 6,3 vezes 10 elevado a menos 7, que multiplica 7, dividido por 8,99 vezes 10 elevado a 9, igual. Tira a raiz da resposta e multiplica por 3,2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, vamos ter o valor aí de 7, foram dados dois algarismos significativos. Então, aqui a gente arredonda esse 0 para 1, né, porque o próximo número é 8. 7,1 vezes 10 elevado a menos 11, aí na unidade de Coulomb. Espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!